E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? O conceito, de movimento uniforme, ele começa pela parte das partículas. Então, é a partícula, ou também chamado de ponto material. É todo objeto onde as dimensões, o tamanho desse objeto, são desprezíveis quando comparadas com o movimento do estudo. Ou seja, se a gente leva em consideração dois carros, um carro e um ônibus, se a gente está querendo trabalhar com velocidade, com espaço, com tempo, o tamanho desse objeto ele é desprezível, tá certo? Agora, lógico que vai depender da situação. Por exemplo, um corpo extenso. Todo objeto onde suas dimensões não podem ser desprezadas quando comparadas com o movimento estudado. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter situações e situações. Tem situação em que o tamanho do objeto não é levado em consideração. Já tem outras situações que nós devemos levar em consideração o tamanho do objeto. Então, quando este tamanho não é levado em consideração, nós chamamos ele de partícula ou de ponto material. E quando o tamanho desse objeto ele é levado em consideração, ele faz parte do nosso cálculo, aí a gente vai chamar isso de corpo extenso, ok? Pronto, aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês entenderem um pouco essa diferença de partícula e corpo extenso. Partícula, por exemplo, quando a Terra faz um movimento de translação em torno do Sol. O que nos interessa aqui é a distância que a Terra se encontra para o Sol, é o percurso que ela está fazendo em torno do Sol. Então, o tamanho do planeta Terra aqui é desprezível. Então, ele passa a ser um ponto material, tá certo? Agora, quando a gente fala do movimento de rotação da Terra, ela girando em torno do seu próprio eixo, aí isso passa a ser um corpo extenso, porque o tamanho aqui ele é levado em consideração, certo? O diâmetro da Terra, o raio da Terra, o comprimento da sua circunferência, a distância dos dois polos. Então aqui a gente tem um corpo extenso, tá ok? Então, diferença entre ponto material e corpo extenso é mais ou menos esse. O conceito de referencial. A gente só vai poder dizer que um corpo está parado ou que está em movimento se a gente pega um referencial e toma esse referencial como exemplo. Então, diz aqui, é um sistema adotado como base para indicar se um corpo muda ou não sua localização em relação a ele, com o decorrer do tempo. Então, a gente só pode afirmar que um corpo está parado ou que um corpo está em movimento se a gente pega um referencial e trabalha com esse referencial. Repouso e movimento são conceitos relativos, já que dependem do referencial que iremos adotar. O motorista está em repouso em relação ao passageiro, mas está em movimento em relação ao pedestre. Logicamente, a gente tem um carro, uma pessoa dirigindo esse carro em movimento, e uma pessoa parada aqui na rua. O motorista em relação ao carro, como ele está sentado lá no carro, dirigindo e tal, ele está parado, ele está em repouso. Mas se a gente pega outro referencial como o pedestre, aí a gente percebe que a distância do motorista para o pedestre ela vai mudando ao longo do trajeto. Então a gente afirma que nesse caso ele estaria em movimento, ok? E aí a gente vai ter duas situações, posição e trajetória. A posição que o corpo se desloca ao longo do percurso. Então, essa posição, esse deslocamento, o que a gente deve lembrar é o seguinte: quando ele vai iniciar esse percurso ou essa trajetória aqui, a gente deve lembrar que esse espaço aqui de início é representado por zero. Então, do lado esquerdo a gente vai ter valores negativos, do lado direito nós iremos ter valores positivos. Então, esquerda negativo, direita positivo. Ok? E a trajetória? A trajetória é justamente o percurso que esse objeto irá fazer. Então percebe que aqui, trajetória orientada. Por quê? Porque para a direita, quando a gente está observando algo assim, oposto, então para a direita a gente entende que os valores vão ficar positivos, ou seja, vão progredir. É um movimento progressivo.
porque o espaço está aumentando. Para a esquerda é um movimento retrógrado, é um movimento onde ele está se deslocando de forma contrária, então o sinal vai ficar negativo. Então, progressivo e aqui retrógrado. A velocidade escalar média. A velocidade média é justamente você pegar esse espaço, esse deslocamento e dividir pelo tempo. Nós já tínhamos visto isso também. A gente tem aí a distância ou percurso realizado no caso aqui pelo carro, e divide pelo intervalo de tempo. E aí um detalhe aqui interessante é que esta velocidade ela pode ser dada em metros por segundo ou pode ser dado também em quilômetros por hora. Então, se a gente precisar converter, vamos supor que a velocidade esteja em metros por segundo e a gente quer transformar em quilômetro por hora, então a gente multiplica por 3,6. Se for o contrário, está em quilômetro por hora, mas eu estou querendo a velocidade em metros por segundo, então você vai dividir por 3,6, ok? Movimento retilíneo e uniforme, é o MRU, movimento retilíneo uniforme. Aqui eu estou colocando para vocês um exemplo de um trem saindo aqui da estação e conforme vai se passando aqui o tempo, esse tempo em segundos, ele vai obtendo, como ele está se deslocando, ele vai para pontos diferentes e consequentemente o seu movimento, aqui a sua distância do ponto de partida vai aumentando. Percebe que como aqui os valores são positivos, vou voltar aqui para a gente lembrar, quer dizer que ele está se deslocando para a direita, quer dizer que o movimento aqui é um movimento progressivo, ok? E aí eu quero chamar a atenção de vocês para duas situações aqui. A primeira situação, está falando aqui que a velocidade ela pode ser instantânea e a velocidade pode ser uma velocidade média. Deixa eu afastar aqui para a gente poder ver. Pronto. Então, a velocidade ela pode ser uma velocidade instantânea. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, podemos confundir a velocidade média com a velocidade instantânea. Vê só. Como a gente está trabalhando com movimento uniforme, e movimento uniforme a velocidade não muda, a velocidade é uma velocidade constante. Por isso que essa velocidade ela não vai alterar. A gente precisa ter cuidado, porque é fácil de confundir aqui velocidade média com a velocidade instantânea. Porque no movimento uniforme, essas duas velocidades são iguais. Mas quando a gente for ver movimento uniformemente variado, aí a gente vai ver que a velocidade instantânea e a velocidade média, elas são diferentes. Então, eu vou pegar esse exemplo aqui, vou trazer ele para cá e vou calcular, pegando essa tabela, as duas situações para vocês, tá certo? Então, para calcular a velocidade instantânea, eu pego um ponto desse aqui, pego um determinado ponto e divido a distância pelo tempo. Já na velocidade média, não é um d, tá vendo? É o ΔS, e isso a gente já tinha visto já. Porque aqui eu vou pegar dois pontos, tá certo? Então, vê como é que vai ficar aqui. Eu vou pegar aqui esse ponto A aqui. Neste ponto A, a distância é 200 e o tempo é 50. Como a fórmula é distância dividido por tempo, é 200 dividido por 50. 200 dividido por 50 vai dar 4. Como a distância é em metros e o tempo em segundos, 4 metros por segundo. Ok? Segundo ponto, 400 dividido por 100 também vai dar 4. Porque como a velocidade é instantânea, todos esses pontos, o resultado tem que ser o mesmo. Certo? E isso é velocidade instantânea. Já na velocidade média, a gente vai pegar espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Aí você pergunta, então, professor, é mais fácil a gente calcular a velocidade instantânea do que a velocidade média, porque a velocidade instantânea só é um determinado ponto. E a velocidade média, eu tenho que escolher dois pontos. Não. Depende da pergunta. Se a pergunta quer velocidade média, tem que usar a fórmula da velocidade média. Se a pergunta está falando sobre velocidade instantânea, que é num determinado ponto,
Então, você usa a fórmula da velocidade instantânea. Ok? Então, eu estou escolhendo esses dois pontos para calcular aqui a velocidade média. Nesses dois pontos é espaço final menos espaço inicial. Então, espaço final é 800, espaço inicial é 200. Tempo final, 200, tempo inicial, 50. Subtrai 800 menos 200, 600. 200 menos 50, 150. Divide 600 por 150, 4 metros por segundo, como a gente tinha encontrado aqui na anterior. Então, tanto velocidade média como velocidade instantânea, no movimento uniforme, são iguais.